Olha aí, meu amigo, tem mais grana indo para a Argentina, dessa vez através do Banco Mundial. Falei recentemente aqui da questão do empréstimo feito pelo FMI, 20 bilhões de doletas, uma grana considerável sem sombra de dúvidas, algo que propiciou ao governo Milei a possibilidade de acabar com o cepo cambial, uma excelente notícia que veio muito mais cedo do que a gente esperava. Falei sobre isso aqui também no canal. Agora, o Banco Mundial que anunciou um pacote de 12 bilhões de dólares para a Argentina, tanto para o governo quanto para o setor privado também. O valor está dividido aí em algumas frentes, vindo através de alguns órgãos que compõem o Banco Mundial, mas enfim, o motivo alegado pelo Banco Mundial, que faz todo sentido, obviamente, para viabilizar esse pacote, é a confiança que a instituição nutre em relação ao governo Milei. É um voto de confiança para ajudar no esforço do governo Milei para estabilizar e modernizar a economia do país. Meu amigo, a Argentina está se tornando cada vez mais promissora pelos motivos corretos. Excelentes políticas econômicas caminhando no caminho correto, o caminho de uma estabilidade orgânica da economia, não um intervencionismo que causa toda sorte de problemas que nós conhecemos bem, mas sim uma economia pautada na liberdade, na redução do Estado, no protagonismo da sociedade privada, com o governo Milei extinguindo um a um cada um daqueles problemas que causaram a bancarrota da Argentina nos últimos anos. Vamos falar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, então esse anúncio aqui foi feito ontem, sexta-feira, dia 11 de abril. Estou gravando este vídeo na noite do dia 12. E é um pacote de 12 bilhões de dólares de apoio para a Argentina por meio do Banco Mundial. Então, de acordo com a instituição, o objetivo por trás desse pacote, desse pacotaço, meu amigo, 12 bilhões de dólares, né, 60 e tantos bilhões de reais, é muita grana. Se soma, é claro, aos 20 do FMI, representa um montante substancial. Lembrando que a gente faz as contas em reais para tentar mensurar o impacto disso, como a gente mensuraria aqui no Brasil. A Argentina é um país menor do que o Brasil, do ponto de vista territorial, do ponto de vista populacional e também do ponto de vista da economia. O tamanho da economia é menor. Então, essa quantidade de dinheiro tem um impacto muito maior do que teria aqui no Brasil, que já seria um impacto grande também, sem sombra de dúvidas. Então, o Banco Mundial afirmou que o objetivo por trás disso aí é modernizar a economia, né, apoiar reformas que atraiam investimentos privados, olha só, né, investimentos privados, e impulsione as medidas do governo Milei voltadas à criação de empregos. Então veja que aqui o segredo está realmente na iniciativa privada. É uma grana aqui, um tal do voto de confiança para iniciar a tração econômica que a Argentina precisa neste momento. Porque se passou aí um ano e um pouquinho já do início das medidas do governo Milei, começaram no primeiro dia do mandato dele e todo mundo viu o que foi necessário fazer. A economia caiu muito, a pobreza disparou, isso no primeiro semestre do ano passado, mas o grande problema da economia argentina, que era a inflação, foi mitigado. Os patamares inflacionários na Argentina estão em níveis que não se via há muitos anos e muito menores do que aquilo que o Javier Milei herdou. Assim como a pobreza, que caiu também para níveis pré-governo Milei, na verdade, níveis aí de depois da saída da pandemia. Então, realmente, o esforço foi feito e os resultados começaram a aparecer. Então, a estrutura econômica da Argentina está razoavelmente bem estabelecida. Os problemas acabaram? Não, você tem que construir todo o resto da economia agora. E também, é claro, você tem que desenvolver a cultura de não dependência do Estado. Tem muita gente que não está lidando bem com isso lá na Argentina. Mas com o Milei, esse é o novo normal, a retirada do Estado do protagonismo econômico para que a iniciativa privada possa
agir de forma geral. A gente está vendo várias coisas nesse sentido, e o voto de confiança aqui do Banco Mundial vai justamente nesse sentido, o sentido da liberdade econômica e da retirada gradual do Estado do protagonismo na economia. Então, o que se trata essa grana aqui que foi anunciada? São vários organismos que formam o Banco Mundial. Então, o BIRD, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, vai distribuir 5 bilhões de dólares, desses 12, 5 bilhões são do BIRD, para iniciativas do setor público que possibilitem o crescimento do setor privado. Então veja aqui que é um dinheiro direcionado para o Estado argentino, mas condicionado à aplicação disso em coisas que favoreçam a iniciativa privada. Por exemplo, modernização da administração tributária, melhoria da educação e ampliação da infraestrutura. Então, seria aqui, né, um desembolso imediato de 1,5 bilhão de dólares para o financiamento de políticas de desenvolvimento, né? Quais políticas serão essas, a gente não sabe ainda de fato, né? Agora, a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, que é a MIGA, na sigla em inglês, vai emitir 1,5 bilhão de dólares em garantias para expandir o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas, principalmente para atrair investimentos também, investimentos privados em infraestrutura. Ou seja, já se prevê uma necessidade do ponto de vista logístico, do ponto de vista econômico em geral, de ter mais infraestrutura na Argentina. Não existe previsão de aumento de necessidade de infraestrutura se não houver previsão de recuperação econômica, de crescimento econômico. Isso indica que a Argentina nos próximos anos vai precisar de uma infraestrutura capaz de lidar com o novo fluxo econômico advindo das reformas estruturais que o governo Milei tem feito. A IFC, que é a Corporação Financeira Internacional, também a sigla em inglês, vai investir e mobilizar 5,5 bilhões de dólares para o setor privado diretamente, sendo que 2 bilhões já podem ser aplicados neste primeiro ano de acordo, né? Principalmente o que? Infraestrutura. De novo, olha a quantidade de recursos direcionados para isso. Além de outros setores muito importantes na economia argentina, como o de minerais, o agronegócio e transmissão de energia, né? Geração e transmissão de energia. Então veja que são investimentos direcionados a setores e necessidades muito importantes no momento de crescimento econômico, né? Minerais, o setor de mineração, geração de energia elétrica, isso é muito demandado quando você tem recuperação econômica. A atividade econômica cresce, o consumo energético vai crescer também e a necessidade de mais matérias-primas para a indústria vai crescer junto com isso. Então, o Banco Mundial fez a declaração aqui, né? Dizendo que esse pacote abrangente reforça o compromisso do Grupo Banco Mundial em apoiar o caminho das reformas da Argentina e ajudar o país a desbloquear crescimento e oportunidades de emprego a longo prazo. Então veja que a leitura do Banco Mundial é que há essas oportunidades hoje. A Argentina poderia crescer se não estivesse bloqueada pelo Estado, pelo esquerdismo que imperou na Argentina nos últimos praticamente 20 anos de forma contínua. Então, esse pacote vai ser implementado ao longo dos próximos 3 anos. Veja que isso aqui, então, vai contemplar o restante do governo Milei, para você entender como isso está direcionado e ligado às políticas econômicas adotadas pelo Milei. Isso aqui ainda tem que ser aprovado pela diretoria executiva do Banco Mundial, mas para ter sido divulgado, isso já está bem acertado e faz parte do esforço internacional que já inclui aqui o FMI e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, o Ministério da Economia da Argentina disse que esse aqui é um pacote complementar, né, proveniente aqui de organismos multilaterais, vai ajudar no que o FMI já liberou. Então, vai haver uma liberação aqui de 6 bilhões de dólares em recursos livres para as reservas do Banco Central ainda este ano, somando-se aqui aos 15 bilhões previstos para esse ano pelo FMI, ou seja, né, o montante para 2025, de acordo com esse total aí, é superior já a 21 bilhões de dólares. Mais uma grana bem interessante para o governo da Argentina seguir os seus mais importantes planos econômicos. Todo mundo tem confiado na economia da Argentina e, meu amigo, eles têm excelentes motivos para isso.
Olha aí, meu amigo, Donald Trump voltou atrás em mais de uma de suas medidas, na verdade, aquelas tarifas relacionadas especificamente a telefones, computadores e chips. Pois é, itens essenciais em matéria de tecnologia e que todo mundo já tinha percebido que daria muito ruim se fossem mantidas as tarifas sobre eles. Preços chegando ao nível brasileiro para iPhone, por exemplo, para você ter uma ideia do problema que isso iria causar, mais do que dobraria o preço por lá. Então Donald Trump reverteu essa sua decisão, isentou esses itens das suas tarifas, o que nos prova um monte de coisas. Primeiro de tudo, tarifas são uma porcaria que incide sobre a população do país. Por que o Trump isentou essas tarifas? Porque o americano teria que pagar mais caro por esses itens. Então, obviamente, seria um preço pago pelo povo americano, pelo eleitor do Donald Trump e todos os outros que não votaram nele também. Esse é um ponto. O segundo ponto é, alguém sabe para onde que essa coisa vai? Dá para entender exatamente qual que é o destino, qual é o objetivo final, qual vai ser a concretização dos planos do Donald Trump? Se é que ele próprio sabe disso? Pois é, realmente está bastante curioso acompanhar esse caso, o caso do tarifaço do Donald Trump. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E é claro, não posso deixar de mencionar que nós brasileiros estamos nos sentindo os especialistas em assunto econômico, em liberdade de comércio. Caramba, até o Lula falou isso, né? Que defende o livre comércio. O Lula, socialista, comunista, esquerdista, falou isso aí. Então a gente fica, nossa, o tarifaço do Donald Trump aumentou as tarifas, que absurdo. Isso é protecionismo, isso é uma atitude antieconômica, como é que ele pode tomar essa atitude? E bem, muita gente criticando também o Trump lá nos Estados Unidos. A maioria, eu diria, do público e da mídia, mesmo dos políticos criticando Donald Trump, mas olha só, a título de curiosidade, o Wall Street Journal criticou o tarifaço do Lula, oh meu Deus, do Trump, o que eu tô falando aqui, gente? O tarifaço do Donald Trump e usou como exemplo o Brasil. Falou que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos o que se faz no Brasil desde sempre. É exatamente isso aqui. Olha só, o Wall Street Journal aponta o Brasil como símbolo negativo do protecionismo defendido por Trump. Basicamente, eles estão falando assim, né? Olha, você quer transformar os Estados Unidos no Brasil, Donald Trump? É isso que você quer fazer nesse absurdo que é o Brasil? Eu sou brasileiro, claro, né? Você sabe, e a maior parte do meu público também. Eu sei que tem gente de fora do Brasil. Mas o brasileiro tá tão acostumado com esse negócio de tarifas sobre absolutamente tudo, tarifas absurdas, exorbitantes sobre absolutamente tudo. O brasileiro tá acostumado a pagar 2, 3 vezes mais caro itens que são comprados tranquilamente lá fora por qualquer trabalhador de baixa remuneração, que a gente nem percebe o nível do problema, o quanto que nós estamos enfiados na lama do protecionismo. Mas quem está lá fora vê isso claramente e o pessoal está dizendo, basicamente, Donald Trump está transformando os Estados Unidos no Brasil com esse monte de tarifas. Justiça seja feita, eu tenho analisado aqui no meu canal, em várias oportunidades, a possibilidade, a hipótese, não garanto nada nesse sentido e não tem como garantir, ninguém consegue garantir isso neste momento, mas eu trabalho com a hipótese, com a possibilidade de que talvez o Trump saiba o que está fazendo sim, e o objetivo dele não é promover um tarifaço, mas sim promover um mundo mais livre de tarifas e, é claro, impactar a China nesse meio tempo. Isolar a China e abrir o mercado norte-americano para os outros países que também vão se abrir para os Estados Unidos. Trabalho com essa possibilidade. Boto minha mão no fogo por isso? De jeito nenhum. Agora, em se tratando dos iPhones, qual que é a história por trás disso aqui, né? Foi uma decisão tomada ontem, sexta-feira, dia 11 de abril, estou gravando este vídeo no sábado, dia 12, determinando que as tarifas impostas recentemente no tarifaço do Donald Trump não vão incidir sobre os smartphones,
os computadores e os chips. Pois é, meu amigo. Também aqui outros itens, né, vão acabar incluindo exclusões. É ótimo, né? É ótimo. A redação desse pessoal é brincadeira, né? Aqui também inclui exclusões. Incluir exclusões é maravilhoso, né? Mas quais outros itens não vão passar por esse tarifaço? Vão ter isenções. Acho que eles queriam colocar isso, né? Inclui isenções. Incluir exclusões é demais para mim, né? Mas enfim, itens aqui como dispositivos e componentes eletrônicos, semicondutores, né, células solares, telas planas de TV, pendrives, cartões de memória e unidades de estado sólido usadas para armazenar dados, né? Obviamente, isso aqui tem um interesse de beneficiar grandes conglomerados de tecnologia, mas também o consumidor norte-americano, é claro. Então, Apple, Microsoft e Nvidia vão se beneficiar nisso. As ações da Nvidia caíram para um caramba com esse tarifaço, já prevendo o quanto que o custo operacional da empresa iria aumentar com as tarifas excedentes sobre itens que são... Essas empresas aqui são multinacionais, estão no mundo todo, instauradas no mundo todo. Iriam se ferrar legal nessa história aqui de tarifas, né? Então, por exemplo, aqui a Apple tem a maior parte da produção de iPhones dela estabelecida na China. Então, em cima dos produtos dela aí, incidiriam tarifas de até 145%. Já tem 20% incidindo desde março, mais 125% agora. Então imagina, isso aqui ficaria proibitivo de fato. Então com essas tarifas, havia a estimativa aqui de que o modelo do iPhone 16 Pro de 256 GB, que hoje custa $550, passaria a custar mais de $1.300, uma alta absurda, 4 vezes mais do que estava custando antes. Custando o preço mais ou menos aqui do Brasil, de fato, né? Isso dá uns quase R$ 9.000, que é mais ou menos o que esse iPhone 16 está custando aqui no Brasil, né? Aí a Apple ou teria que lucrar menos nessa história, reduzir a sua margem de lucro ou repassar o custo para o consumidor final. Inclusive a empresa já tinha feito aqui, né, já tinha trazido para os Estados Unidos 5 aviões lotados de produtos vindos da Índia e outros países também, justamente para aumentar os estoques lá nos Estados Unidos antes do tarifaço ser imposto. Então, estava combinado já que o Donald Trump iria suspender a tarifa dessas empresas aqui? Não estava não, de jeito nenhum. O pessoal já estava se programando para lidar com isso, para lidar com esse impacto, né? E obviamente o Trump mediu o quanto que isso aqui seria problemático para os Estados Unidos. Esses itens aqui são importantíssimos até para o desenvolvimento tecnológico e industrial do país, que é o que o Trump tanto supostamente quer. Isso aqui seria um tiro no pé na ideia de transformar os Estados Unidos novamente numa superpotência industrial, autossuficiente ou o que quer que seja que o Donald Trump queira fazer nessa história. Então sim, ele retrocedeu mais uma coisa em suas tarifas. Isso aqui não por estratégia, né? Isso aqui eu já não trato tanto quanto estratégia, trato mais como contenção de danos. Ele agora que fez o tarifaço começa a ver os detalhes que são mais complicados nisso aí, mais problemáticos, e trabalha mitigando esses problemas aos poucos. Daqui a pouco deve ter mais itens inclusos também nessa história. Meu amigo, muita gente emocionada, muita gente palpitando nos últimos dias sobre o que o tarifaço do Trump iria causar no mundo, e grande parte do público, da grande mídia também, analistas, chegaram à conclusão de que a China seria a grande vencedora nessa história, iria assumir o protagonismo mundial, o comércio iria todo fluir para a China e através da China, com os Estados Unidos ainda mais isolados. E vamos lá, desde o princípio eu achei essa análise um pouco forçada, porque basicamente significaria Donald Trump fazendo com que a China se tornasse o país mais poderoso do mundo. Por quê? Ele indica querer justamente o contrário disso. Pois bem, depois dessa emoção toda no primeiro momento, as pessoas começaram a fazer as contas. Teve também o retorno, né? O retorno atrás na questão das tarifas, do tarifaço do Donald Trump. Ele falou que vai suspender isso por 90 dias. Isso mudou a visão também de muita gente aí a esse respeito, inclusive a minha, tá? E agora o pessoal, a emoção baixando um pouquinho, o pessoal começa a perceber o óbvio. Não é simples assim a China substituir os Estados Unidos como um grande parceiro comercial.
Primeiro-ministro da França, por exemplo, falou que é uma ingenuidade acreditar que os produtos americanos possam ser substituídos pelos chineses, ou seja, não é simples assim. Aumentou a tarifa, Estados Unidos aumentaram as tarifas, vamos comprar da China, tá resolvido. Não é assim que a banda toca. E aí o pessoal começa a se perguntar, será que a China consegue de fato lutar contra os Estados Unidos em matéria econômica? É uma grande questão, é um grande problema. Problema mesmo, talvez, porém, seja para um dos países que foi apontado como sendo um dos grandes vencedores nessa história, o que se daria muito bem, que é o próprio Brasil, meu amigo. Sim, teve muita gente que afirmou que, ainda que a China sofresse, o Brasil iria se beneficiar por causa da venda da soja e coisas do tipo. E bem, a verdade é que o próprio, Geraldo Alckmin, que é o ministro aqui do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, já está com medo de que a China, na verdade, inunde o mercado brasileiro com produtos importados depois do tarifaço. Ou seja, vai ferrar com a indústria brasileira. Talvez o Brasil se ferre de verde e amarelo indiretamente por causa do tarifaço do Donald Trump. Pois é, amigo, ninguém estava prevendo isso antes, ninguém previu isso até o presente momento. O pessoal está acordando para a realidade. Vamos conversar sobre essas possibilidades então, porque tá tudo no campo das hipóteses. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, então, o senhor, como é que é o nome dele? François Bayrou, ou sei lá como é que pronuncia isso, que é o primeiro-ministro da França, nomeado recentemente pelo próprio Emmanuel Macron, falou o seguinte, que é uma ingenuidade pensar que a França pode simplesmente substituir produtos americanos por produtos chineses. É aquela mentalidade pueril que muita gente alimentou, de que, não, agora os Estados Unidos aumentaram as tarifas para todo mundo, eles vão se isolar e a China vai ficar com um corredor comercial aberto, vai inundar o mundo com produtos dos Estados Unidos, maior economia do mundo, agora sim a China vai decolar e etc. Acho impressionante como o pessoal confia na China, na capacidade do governo chinês de tornar o país rico, né? O pessoal gosta de um Estado grande, de um Estado poderoso. Enfim, a realidade, contudo, é que a manobra do Donald Trump de reverter o tarifaço piorou a situação da China consideravelmente. Mas, ainda que ele não tivesse feito isso, pontua o primeiro-ministro da França, a China não seria capaz de lidar com a demanda dos países, nem na quantidade, nem na qualidade demandada dos itens, nem na totalidade. A China pode substituir tudo que os Estados Unidos fabricam? Eu não tenho certeza. Qual seria a alternativa? Negociar com os Estados Unidos. É claro, o Donald Trump sabe disso, sabia desde o início. Agora, ele fez um gesto, um aceno de boa vontade, baixando as tarifas para o patamar anterior, justamente para trazer os países para mais próximo dos Estados Unidos e isolar um pouco mais a China nessa brincadeira, né? E aí, será que a China vai conseguir lidar com essa história? É um grande ponto sobre o qual eu vou conversar agora também com vocês. E bem, há controvérsias a esse respeito aqui. Tem uma grande matéria do The Economist falando a esse respeito aqui, das tarifas, das probabilidades aqui que o pessoal fez, levantou e etc, né? Só que algumas coisas da China já chamam a atenção, alguns problemas. Eu falei recentemente aqui no canal sobre isso. No meio dessa confusão do tarifaço, esse tipo de notícia passa batido. Problemas econômicos da China que estão se agravando. A própria deflação, que é um cenário bom para vários países, agradável, preços caindo, mas na China não. A deflação acontece lá em decorrência de uma queda na demanda. As pessoas estão parando de comprar, o consumo está caindo na China, então os preços estão caindo. Produtos estão encalhados, seja nos portos no exterior, seja nas gôndolas dos supermercados chineses. Então, realmente, a queda na demanda é algo generalizado e impacta consideravelmente a capacidade de crescimento econômico da China. Com esse negócio de tarifaço aqui, meu amigo, a coisa fica mais complicada. Mas e os outros países? Caramba, agora a União Europeia reverteu também as suas tarifas recíprocas em relação aos Estados Unidos.
manteve o status quo. Portanto, com um viés de melhora, porque agora todo mundo se sentiu mais aliviado. Estava todo mundo extremamente preocupado com a repercussão das tarifas. Donald Trump voltou atrás, um recuo estratégico? Não sei. Voltou atrás no tarifaço? Criou-se uma boa vontade em relação aos Estados Unidos e a China, que já estava se preparando para conquistar o mundo, meu amigo, teve que ficar chupando um pouquinho o dedo nessa história. E o Brasil, né? O que vai acontecer com o Brasil? Acontece o seguinte, se a tarifa elevada dos Estados Unidos em relação à China permanecer, a China perdeu um grande parceiro comercial e ela vende muito para os Estados Unidos. Assim, grotescamente, eu acho até que o Donald Trump tem o receio dele em relação à China é mais relacionado ao consumo interno dos Estados Unidos de produtos chineses do que a parceria comercial da China com outros países. É relevante isso no final das contas, eu sempre tenho isso em mente. Não sei se é o pensamento do Trump, mas eu não acharia estranho se o fosse. O que vai acontecer? A China vai ter uma grande muralha tarifária agora nos Estados Unidos que ela não vai conseguir ultrapassar, os produtos vão ficar inviáveis. A China vai ter que escoar a sua produção para outro lugar. Para onde que ela vai escoar isso? Para os BRICS, meu amigo. Para os países que babam o ovo da China, tipo o Brasil. É claro, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver grande parte dos produtos chineses que iriam para os Estados Unidos originalmente serem direcionados para o Brasil, ainda com as tarifas elevadas que nós temos aqui. Porque as tarifas lá são muito mais elevadas de fato. O que vai acontecer no Brasil? Você vai ter um excesso de oferta de produtos que vão chegar com preço muito barato. Excesso de oferta faz o preço cair, vai derrubar o preço dos produtos aqui no Brasil também, vai comprometer a lucratividade da indústria brasileira, eventualmente levando essa indústria à insolvência. Ou seja, isso aqui é um perigo muito grande de fato para o Brasil e é bastante possível, porque o Brasil é baba-ovo da China sob o governo Lula. Tem esse negócio de BRICS aí. Então, para a China trazer o comércio aqui para o Brasil, forçar isso via BRICS, não é difícil. Se a China forçar, o Lula vai ficar pianinho e vai aceitar. E vai ferrar, de fato, né, a questão da indústria brasileira, de fato. Né? Atualmente aqui, a China, né, vende para o Brasil 64 bilhões de dólares, então são bens de capital e insumos industriais principalmente, e sabe-se lá o quanto que isso aqui vai aumentar se a China começar a direcionar o excedente da sua produção para o Brasil, uma vez que os Estados Unidos estarão fora dessa história. Pois é, União Europeia metendo o pé, se alinhando com os Estados Unidos, e o Brasil vai ficar como? Vai ficar com os seus BRICS, com esse bloquinho fracassado de ditaduras, tendo que arcar agora com mais esse pepino. Meu amigo, você está preparado para intervenções econômicas por parte do governo Lula? Porque essa foi a deixa que o senhor Fernando Haddad lançou recentemente por causa, é claro, da alta do índice IPCA, que eu repercuti aqui no canal inclusive, bateu 5,5% praticamente no acumulado de 12 meses, então é um negócio bastante descontrolado, essa é a verdade. Nós sabemos a raiz desse problema, não é novidade para ninguém, é a expansão fiscal do governo Lula, só que o que realmente causa temor não é a existência desse problema, que já era sentido por todos nós, já era previsto e na prática era algo assim, já determinado, pré-determinado quando da eleição do Lula. Todo mundo sabia que a coisa seguiria por esse caminho. O que realmente deixa todos de cabelo em pé, preocupados, temerosos com o futuro econômico é: o que diabos o governo Lula vai fazer para, citando o Fernando Haddad, trazer a inflação para baixo? O que esse governo é capaz de fazer e qual vai ser a repercussão que isso vai ter na economia brasileira? Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o Haddad mandou essa aqui, soltou essa bomba, né? Recentemente, falou ontem, na verdade, estou gravando este vídeo no sábado,
comentando a alta de preços que foi repercutida pelo próprio IBGE, dados oficiais da inflação no Brasil, chamada inflação, o índice IPCA, que subiu 0,56% em março, com grande destaque para os alimentos que subiram para um caramba nesse período, e o acumulado de 12 meses está em quase 5,5%, ou seja, um ponto percentual acima do teto da meta de inflação, que é 4,5%. Um descontrole completo, sem sombra de dúvidas. Aí é claro que o pessoal perguntou a respeito disso aí, né? Foi na rádio Band News FM que o Haddad falou a esse respeito. E o seguinte, ele afirmou, né, que a inflação, aspas para ele, deu uma galopada, vamos trazer já para baixo para não ter susto, né? Ai, 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 meu amigo, como que ele vai fazer isso é uma grande questão. E aí, ele, obviamente, quando dá alguma coisa ruim para o governo Lula, a alternativa é falar do Bolsonaro. Ah, mas na época do Bolsonaro a inflação era maior. Olha aqui, em 2021, a inflação ultrapassou 10%, né? Chegou num patamar aqui, acho que tem o valor certinho, que a inflação subiu naquela época, 10,06% em 2021. Quando teve a pandemia, né, o animal. Tem como comparar uma coisa com a outra? Não tem pandemia agora. Não tem crise nenhuma acontecendo. Pode acontecer eventualmente. Tem uma nuvem de incertezas. Mas esses dados aqui, inflacionários, são de março ainda. Não tem nada a ver com abril. O Trump anunciou o tarifaço dele 2 de abril. Então esses dados inflacionários aqui não repercutem, pelo menos diretamente, o tarifaço. Podem repercutir algum grau de expectativa. Mas não é esse o problema também não. O problema do Brasil, nós sabemos, é um problema essencialmente interno. Uma coisa bastante complicada e cuja solução o governo Lula não vai adotar, obviamente. O que o governo Lula vai fazer então para controlar isso? Meu amigo, aí é que a gente só pode conjecturar. Tentar o governo vai. Isso vai, obviamente, levar a mais intervenções econômicas, né? Aí, primeiro de tudo, a gente tem que tirar do caminho o questionamento. Se o governo está preocupado com isso aqui, com a inflação galopando, ele deveria ajudar o Banco Central em suas políticas monetárias para trazer a inflação para o centro da meta novamente. O Banco Central já está botando quase 15% de taxa Selic em cima da mesa para tentar controlar a inflação, o que nos leva a crer, na verdade, a deduzir, é uma coisa bastante lógica, que a inflação estaria uns 10% hoje, se não tivesse subido como subiu nas últimas reuniões do Copom. Então o Banco Central está sacrificando tudo e todos para manter esse patamar. Era de se esperar que o governo Lula fizesse algo no sentido de colaborar nesse controle, né? Obviamente, ele não está fazendo. Então veja que o governo, e o Haddad até comentou isso também, tá distribuindo dinheiro, jogando dinheiro no mercado via empréstimo, via liberação do FGTS consignado, né? O pessoal perguntou a respeito disso aqui, né? A questão do consignado, do CLT, consignado do Lula, esse empréstimo em taxas, em tarifas de agiota que o Lula tem fornecido para os trabalhadores. O Haddad respondeu: tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista monetário, se tomaram medidas no sentido de conter a inflação, já prevendo esse repique, né? Falando desse negócio aqui do crédito consignado privado, que isso não vai atrapalhar o combate à inflação. E bem, isso não é verdade, porque o próprio Gabriel Galípolo, meu xará, tinha afirmado pouco tempo atrás, nas últimas análises do Banco Central a respeito de inflação, que eles não estavam considerando ainda o impacto do consignado CLT. Consideraram sim o do FGTS, os 12 bilhões previstos ali de liberação do FGTS, que também é mais dinheiro circulando na economia. Agora, o consignado CLT ainda não tinha sido mensurado, até porque ninguém sabe qual o montante disso aí. O Ministério do Trabalho e Emprego diz que são 120 bilhões de reais. A maior parte disso, a quase totalidade, de dívida já existente. Não sei. Afirmaram que vão ser 4 bilhões de reais a mais de crédito circulando. Obviamente isso vai pressionar a inflação. Então o governo Lula está jogando gasolina na fogueira, enquanto o Banco Central tenta conter a alta dos preços. O governo está trabalhando contra a política monetária.
Então, se o governo não vai controlar a inflação, né, o governo não vai trazer a inflação aqui para baixo para não ter susto, via política monetária, via atitudes mais ortodoxas do ponto de vista econômico, o que o governo vai fazer para conseguir, na marra, um IPCA mais baixo? Tenho alguns palpites. O primeiro deles está relacionado aos combustíveis, que são muito impactantes, é claro, no índice geral. Então, a Petrobras hoje está com um preço acima do preço de paridade internacional para a gasolina e para o diesel, e isso aí abre margem para que o governo mande a empresa cortar o valor do diesel para chegar mais barato na bomba para o consumidor final e aí conseguir uma redução na inflação também. Eu já expliquei aqui no meu canal por que isso é um problema para a Petrobras. Ela precisa hoje praticar esses preços mais elevados do que o mercado externo para compensar toda a queima de caixa que aconteceu nos últimos 2 anos por causa de preços elevados lá fora. Mas o Lula não vai resistir à tentação de cortar o preço dos combustíveis e abaixar o IPCA na marra. E ele pode também fazer isso com a energia elétrica, dando aquela maceteada que foi o que aconteceu lá em janeiro. Ele sentiu o gostinho do que é abaixar a conta de energia elétrica em um alto patamar, um patamar considerável. Suponho que o governo vai fazer algo nesse sentido para maquiar os dados da inflação. É pura maquiagem. Esse negócio da energia elétrica, quando o governo acabou o bônus de Itaipu, o governo teve que permitir os preços voltarem ao antigo patamar, a tarifa. A inflação no mês de fevereiro foi 1,31%. Então, né, maquiagem nenhuma evita esse tipo de cenário totalmente desequilibrado. A realidade é uma só. Mas o governo vai tentar maquiar sim os números, principalmente na medida em que nós vamos nos aproximando do período eleitoral. Daqui a pouco está todo mundo em pré-campanha e qualquer entrave econômico que estiver aí vai ser usado contra o Lula, sem sombra de dúvidas. O que ele deveria fazer, na verdade, para controlar a inflação? Parar de imprimir dinheiro, estabilizar o lado fiscal, cortar despesas, reduzir a máquina estatal, dar liberdade para o mercado, cortar programas assistencialistas. Tudo que o Javier Milei fez. Exatamente aquilo que o Javier Milei tem feito na Argentina com excelentes resultados. Essa é a fórmula para o sucesso no combate à inflação. Fórmula essa que, obviamente, o Lula não vai adotar. O que ele e o Haddad vão fazer? Vão intervir na economia. É assim que o governo Lula vai evitar sustos, consertando, ou melhor, maquiando no curto prazo um problema que vai se mostrar gravíssimo, terrível no longo prazo, quando finalmente essa conta for paga por todos nós. Vamos pagar essa conta em breve. O pior de tudo é isso. A economia brasileira não aguenta um impacto tão severo, tão forte assim em matéria de intervenção, porque ela já está bastante depauperada. O governo Lula tem pouca massa de manobra e ele está desesperado. É uma combinação muito perigosa. Olha aí, meu amigo, o povo brasileiro tem uma acertada percepção a respeito de um dos maiores problemas do Brasil na atualidade, e que, obviamente, a sua piora deve ser colocada na conta do governo Lula. Estamos falando, é claro, da segurança pública, ou melhor, no atual cenário, do aumento da criminalidade. De acordo com pesquisa Datafolha, então leve em consideração Datafolha, aquele desvio padrão à esquerda que a gente conhece bem. Ainda assim, de acordo com essa pesquisa que foi divulgada hoje, sábado, dia 12 de abril, 58% dos brasileiros acreditam que a criminalidade aumentou nos últimos 12 meses. Então, é mais da metade da população se sentindo menos segura. E acredite ou não, 10% dos brasileiros afirmaram ter algum tipo de problema com o roubo de celular. Isso é um absurdo. E é claro que a gente tem que resgatar aquela fala do Lula a respeito de celulares e toda a passação de pano para bandido que, no geral, governos de esquerda representam. Isso aqui, junto com a economia, vai custar a reeleição do Lula, sem sombra de dúvidas. Então vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, pesquisa foi divulgada hoje, portanto,
e foi realizada há algum tempo ali. Acredito que tenha sido na mesma época daquela pesquisa Datafolha que tratou de assuntos eleitorais, etc. Começo deste mês de abril. Então, em se tratando em criminalidade e segurança pública, não teve mudança nenhuma substancial do começo desse mês para agora. Economicamente falando, a gente está num turbilhão, então poderia estar um pouco defasada a pesquisa, mas a segurança pública, não, isso aqui é uma pesquisa bem atualizada, portanto. E olha só, 58% dos entrevistados acreditam que a criminalidade na sua cidade, isso aqui é uma percepção local, né? Isso aqui é importante, tá? Porque eu posso achar que o Rio de Janeiro está mais violento, que São Paulo está mais violenta, e a minha cidade está de boa, não mudou nada. Então é uma percepção que pode ser agravada por mídia, por algum tipo de viés na busca por notícias. Agora, a pessoa responde a respeito da própria cidade, tipicamente ela tem uma percepção muito mais apurada, muito mais realista disso. 58% dos brasileiros acreditam que a criminalidade na sua cidade aumentou nos últimos 12 meses. Ah, mas é pouco. Eu acredito que deveria ser um percentual mais alto também, mas primeiro, Datafolha. Segundo, 25% dos entrevistados acreditam que a situação permaneceu estável, 15% apenas afirmaram que houve uma redução nos crimes. 15% falando de redução, isso aqui pode até ser circunstancial. Pode ter gente aliviando para o lado do Lula, sabendo que essa pesquisa vai virar notícia em algum momento e vai pesar na popularidade do Lula, mas pode ser algo circunstancial. Uma ou outra cidade pode ter tido uma reversão nesse patamar. Agora veja que 58% acreditam que a criminalidade aumentou, 25% acreditam que a situação permaneceu estável. Mas lembre-se, é um espaço de 12 meses. Ou seja, 12 meses atrás a gente já estava com mais de um ano do governo Lula. Então mesmo quem respondeu estabilidade, 25%, pode estar incomodado com a criminalidade no governo Lula. Só acredita que cresceu lá no primeiro ano do mandato e se manteve estável depois, o que não significa que está ok, que está aceitável, porque é os últimos 12 meses, é um recorte de tempo menor. Gostaria de ver essa pergunta aqui sendo feita direcionada ao atual governo. Você acredita que a criminalidade aumentou no governo Lula, diminuiu ou se manteve semelhante àquela na época do Bolsonaro? Seria uma pergunta com uma compreensão política mais interessante. Mas essa aqui já é suficiente de fato, né? Então, a criminalidade nas capitais e regiões metropolitanas representou 60% aqui, 66% dos entrevistados. Então, a percepção de crescimento da criminalidade nessas regiões é muito mais impactante nesse público. E 51% é o número percentual dos que acreditam em cidades interioranas que a violência aumentou, que é algo muito importante também de se perceber, porque o Lula venceu, em se tratando aqui daqueles lugares que foram fiel da balança, aqui no Sudeste principalmente, ele venceu nas grandes cidades. Então, a piora aqui da percepção de falta de segurança pública é mais elevada entre as mulheres. Então já são dois fatores preponderantes para a questão eleitoral. Primeiro, imagino que São Paulo e Rio de Janeiro tiveram um patamar elevado também aqui de crescimento de percepção de violência. Muitas capitais, imagino capitais do Nordeste também, que estão sofrendo pra caramba com isso. E está aumentando num curto prazo, 12 meses, vamos lá, para criminalidade, para segurança pública é um curto prazo. E entre as mulheres a percepção está mais elevada do que em relação aos homens. Aqui é outro público que também gosta de votar no Lula e que está percebendo, ou ainda não percebeu, mas já dá todos os indícios de caminhar para essa direção de percepção, que o governo Lula está piorando a situação da segurança pública no Brasil. Isso é bastante evidente, de fato, aqui, né? E olha só, 10% dos brasileiros, esse número é inacreditável, 10% dos brasileiros disseram ser vítimas de roubo de celular nos últimos 12 meses. Isso aqui é um país que já acabou, meu amigo. É um país que não existe mais. É um nível de insegurança absurdo, porque celular, já foi a época em que se roubava celular para vender o aparelho.
né? O pessoal comprava celular roubado mais barato aí. Já foi a época que acontecia isso. Hoje, os caras roubam o celular, por isso que esse crime tem que ser visto com outros olhos. Os caras roubam esse celular e tem quadrilha especializada nisso para ter acesso a contas bancárias, fazer saques, fazer Pix, fazer empréstimo, fazer compras no cartão de crédito. Tudo isso está no celular hoje em dia. Essa é a verdade. Então, já tem todo um esquema preparado para isso, para um cara rouba o celular, ou um grupo rouba um celular, e já tem outros bandidos preparados para depenar todo esse celular em matéria financeira. Depois elimina o aparelho e acabou. Ninguém nem vende isso mais. O importante realmente está nas informações financeiras dentro de um celular. E tem gente que perde muito dinheiro nisso, mas muito dinheiro. Seja o prejuízo imediato de acesso a contas bancárias, compra em cartão de crédito, que a pessoa vai ter depois um calvário para conseguir reverter isso. E aí, às vezes, tem foto íntima ali da pessoa no celular, que vai acabar sendo comprometida. Tem gente que trabalha com o celular via WhatsApp, via Instagram. Se fica aí 4, 5 dias sem o aparelho, sem conseguir voltar com o chip, voltar aí, fazer todo o trâmite burocrático que é envolvido, a pessoa perde esses dias de trabalho e ninguém vai repor isso para ela. É um crime realmente muito impactante para a vida de uma pessoa. É um inferno na vida de uma pessoa. Então não é o valor do celular, isso é irrelevante. É tudo que vem de forma acessória a esse roubo. E pensar que 10% dos brasileiros afirmam ter sido vítimas de roubo de celular no último ano é uma coisa abominável. Não tem como classificar isso aqui de outra forma. É um país entregue à criminalidade. Por que que o país está assim? Porque você tem no governo um cara que deliberadamente falou a respeito de celular, a respeito de cervejinha, né, para comprar uma cervejinha e tal, relativizando o crime e dando carta branca para esse pessoal agir da forma como age por aí, destruindo a qualquer credibilidade que possa existir ainda na capacidade do Estado de promover segurança pública no Brasil. Esse partido que está no poder é o partido que tem um diálogo cabuloso com determinada organização criminosa por aí. O que esperar nesse caso? Pois é, a realidade é que o povo está vendo na prática o que é ter um governo de esquerda. Relembrando, já tivemos isso, mas como governos de esquerda pioram a situação da segurança pública, é uma percepção realista, porque sim, a segurança pública está piorando e é o tipo de coisa que pode custar muito caro para o Lula no ano que vem. Pelo menos essa boa notícia. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.